Atos capítulo 9. Vai falar sobre a conversão de Saulo, né? Paulo. Diz assim a palavra do Senhor. Atos capítulo 9, versículo 1. Saulo, respirando ainda ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim, homens como mulheres, os levassem presos para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E caindo ele por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: Quem és tu, Senhor? E a resposta foi: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te, entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz e não vendo contudo ninguém. Então se levantou Saulo da terra, abrindo os olhos, nada podia ver, e guiando pela mão, levaram-o para Damasco. Este esteve 3 dias sem ver, e durante os quais nada comeu, nem bebeu. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias, ao que respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: Dispõe-te e vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias, e impôs-lhes as mãos para que se recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem, e quantos males ele tem feito aos seus santos em Jerusalém. E para que trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender a todos que invocam teu nome. Mas o Senhor lhe disse: Vai, porque este é para mim um instrumento escolhido, para levar como perante os filhos de Israel, pois eu lhes mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, e entrando na casa, impôs as mãos sobre ele, e dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperasses as suas vistas e fiques cheios do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e ele tornou a ver. A seguir levantou-se e foi batizado. E depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido. Então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. Aleluia, Jesus. Assim como foi com teu servo, Senhor, nos nossos antepassados, assim como essa história é real, Jesus. Nosso pedido nessa noite é exatamente esse: abra os olhos, Senhor, do nosso coração, amplie a nossa visão, Senhor, nessa noite. Que o Senhor venha tirar todas as escamas, tudo aquilo que impede, Senhor, de vermos a Ti, de conhecer a Ti. E nós declaramos em nome de Jesus que seja assim, como diz a Tua palavra. Oh, Espírito Santo, seja bem-vindo no nosso meio, Senhor. Aleluia. Aleluia. Se você pode fazer essa oração, essa é a hora. Abra os olhos do meu coração, abra os olhos do meu coração, quero te ver, Senhor. Abra os olhos do meu coração, abra os olhos do meu coração, quero te ver, Senhor. Exaltado e bem
ver, Senhor. Abra os olhos do meu coração, abra os olhos do meu coração. Quero te ver, Senhor, exaltado e bem alto, brilhando na luz da tua glória. Derrama o teu amor e poder, pois tu és santo, 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 exaltado e bem alto, brilhando na luz da tua glória. Derrama o teu amor e poder, pois tu és santo, santo, santo. Ei! Santo, 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 eu quero te ver. Santo, 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 eu quero te ver. Eu quero te ver. Eu quero te ver. Eu quero te tocar. Quero te abraçar. Eu quero te ver. Eu quero te ver. Eu quero te ver. Quero te tocar. Quero te abraçar. Eu quero te ver. Você pode declarar que Ele é santo? Ei! Santo, 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 eu quero te ver. Ei, pra cima! Santo, 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 eu quero te ver. Santo, 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 eu quero te ver. Eu quero te ver. Eu quero te ver. Eu quero te tocar. Quero te abraçar. Eu quero te ver. Eu quero te ver. Eu quero te ver. Oh, Deus. Eu quero te tocar. Quero te abraçar. Quero te ver. Que assim seja, Senhor. E eu ministro em nome de Jesus. Que todas as escamas dos olhos, que elas venham ao chão. Abra os olhos do nosso coração, Senhor, nessa noite. Abre os olhos, Senhor, da nossa alma, da nossa fé. Amplia a nossa visão como águia, que a Tua palavra vai dizer. Oh, Deus. Abra os olhos, Senhor. Nos faça entender, Senhor, e sermos gratos por tudo aquilo que o Senhor já tem feito. Aleluia. Aleluia. Nós te adoramos, Jesus. Eu quero te ver. Você pode dizer? Eu quero te tocar. Se esse for seu real motivo. Eu quero te ver.
canção que diz assim. É porque tá sem letra ali, né? Mas eu acho que vocês conseguem. Quero beber do teu rio, Senhor. Eu sou da época que, quando Diante do Trono gravou essa canção, Diante do Trono 3, né? Que é aquele, a capa, né? Que tá lá, águas purificadoras. Começa um sonzinho de água, sempre no começo da canção. Então eu sou da época do CD. E todo CD, em casa acho que até tinha alguns. Todo CD original, ele vinha o livrinho com a letra da canção e ele vinha o texto qual foi baseado. Um dia eu trago para vocês verem. O texto que foi baseado em tudo aquilo que refere-se à escrita da letra. É importante a gente saber aquilo que a gente canta, né? E como nasceu, como surgiu a canção. Então a Bíblia vai dizer que essas águas purificadoras, elas não só podem nos lavar, mas elas nos levam num lugar mais profundo. A profundidade nem todo mundo quer, né? Porque a partir do momento que você vive em profundidade com Deus, como Saulo passou, como tantos outros passaram, quando as escamas dos seus olhos caem, você fica menos propenso a ser enganado por qualquer fábula, ou ser enganado por qualquer pessoa, ou você fica de fato cara a cara na intimidade com o Senhor. Eu sou da época que as canções, elas tinham significado, e na maioria das vezes nasciam na dor daqueles que escreviam. E essa é uma delas. Eu não sei você, aquilo que você entende, mas trouxe esse texto porque quando o Senhor Jesus, Ele nos chama, quando Ele nos quer para um propósito, que eu creio que todo mundo é chamado por um propósito, esse é o motivo. Deus, Ele não chamou eu e você para que ficássemos sentados no banco de uma igreja, sendo mais um número, mais uma pessoa no hall de membros, né? Não. Eu acredito que quando o Senhor nos chama, Ele já sabe o propósito para cada um de nós. Ele sabe especificamente cada função e cada coisa que nós vamos ter que fazer. A Bíblia diz que quando Ele chama Saulo, ou Paulo de Tarso, né? Quando Ele chama, Saulo estava a caminho de matar muito mais cristão do que antes. E ele estava preparado. A Bíblia diz que ele estava alimentado de um desejo de morte, de matar, de fato. E a Bíblia diz o seguinte, que nesse exato momento o Senhor interviu. Todo mundo fala que Ele interviu em favor da sua igreja, mas olhando para esse texto, eu vejo que Ele interviu em favor da vida de Paulo. Porque se você for olhar tudo para frente que Paulo viveu com Jesus, com Deus, quem é Paulo? Se não existisse isso, quem seria Paulo? Seria mais um dentro dos demais que, né, que teriam matado vários cristãos, seriam mais um soldado, mais um poliglota no meio da humanidade, pronto. Mas a partir do momento que Jesus chamou ele, a história muda. E eu digo história porque ele também está na história, né, da humanidade, não só na Bíblia. Se você for ver falar de Galileu, Paulo está lá. Se você for ver falar de Grécia, Paulo também está lá. Então o Senhor, Ele interviu não só na vida de cristãos daquela época, mas na vida de Paulo, assim como Ele fez comigo e com você. Agora eu te pergunto, se não fosse a graça do Senhor Jesus te alcançar, onde você estaria hoje? O que você estava fazendo hoje? Plena quinta-feira à noite? Eu sei que eu certamente não estaria aqui mais. Digo por propriedade, não estaria mais aqui. Porque o real motivo para mim é exatamente o propósito que Ele escreveu para a minha vida. E quando o Senhor nos chama em propósito, Ele nos chama para nos aprofundar, para passar por essas águas, não de uma forma só de cantar, né? Mas para que você tenha intimidade com o Senhor.
Nós estamos vivendo aí onde as pessoas estão acometidas de várias doenças, né? Essa semana a gente teve 3 notícias de pessoas que souberam que estão com diagnóstico de câncer, né? E chegam na gente para poder orar numa confiança. Então nós temos essa responsabilidade. Então, se você não sabe o seu propósito, esse é o maior propósito, de você levar a Deus aquilo que as pessoas confiam em você. Pode ser que alguém não esteja aqui hoje, mas confiou em você para estar, e para que a oração dessa pessoa chegasse até o Senhor. Então, quando o Senhor ele chama Paulo, ele interviu na vida de Paulo, e ele já sabia o propósito, exatamente aquilo que Paulo serviria para ele. E você ainda tem dúvida daquilo que o Senhor te chamou? Você ainda tem dúvida daquilo que você é em Deus? Ou do propósito? Eu quero te dizer nessa noite, não é mais uma canção, não é só uma canção, mas de fato existe um rio. E a Bíblia vai dizer muito mais, que há um rio que desce do trono de Deus, e esse rio ele traz alegria. Então, se você chegou aqui triste por algum motivo, talvez essa é a hora de você aí dar um sacode no inimigo, né? E dizer, não é assim que funciona. Porque a Bíblia ela é clara. Há um rio que corre do trono de Deus, e esse rio ele traz alegria. O texto vai dizer isso. Quando o texto vai dizer as águas purificadoras, de fato elas purificam. E o que eu estou falando não é purificam somente de pecados, é capaz de te lavar de dentro para fora, mas de tudo aquilo que você tem, que tira por parte de Deus a sua identidade por parte de Deus. Então cante essa canção de uma forma que seja profética, de uma forma que traga um avivamento real na sua vida. É como se você dissesse para o Senhor, eu quero, Senhor, beber de fato e não ter sede. É como aquela mulher e não ter que voltar em outros lugares, não ter que voltar aqui mais uma vez para poder ficar me saciando com uma injeção de ânimo. Não, eu quero de fato beber e se sentir saciado, sair daqui alimentado. E de fato o Senhor é o único, olha para mim, é o único que pode fazer isso. Queira você ou não, queira Satanás ou não, eu não mandei você vir aqui, né? Chegou porque quis. E se tem boca profetizar, eu posso profetizar que as águas purificadoras te encontram, e elas venham tomando lugar, espaço dentro da sua vida, dentro do seu coração, ao ponto que você não vai ter mais espaço. De fato existe um rio, Senhor, que flui direto de ti. Esse rio que nós queremos, que nos inunda por dentro. Aleluia. Adora o Senhor. Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor. Águas que correm do trono
teu rio, Senhor, sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir. Eu profetizo sobre você. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Eu quero beber. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio, Senhor. Tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio, Senhor. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam. Ah, é verdade ou não é? Eu posso dizer: minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Você pode dizer: se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. Como um rio que se rompe, como as águas que vão tomando lugares. Eu não sei você, mas quando você vê um rio, quando você liga qualquer torneira, qualquer coisa que você liga que vem água, aquele lugar ele se transborda, ele vai enchendo, a água vai tomando lugar, vai tomando espaço, vai rompendo lugares. Por menor que seja a água, ela consegue chegar. É exatamente assim. É exatamente assim. E eu ministro sobre a sua vida. E que você não vai morrer. E nessa luta você não vai morrer. E nesse rio você não vai se afogar. E enquanto eles mudam o tom dessa canção, eu quero que você cante. Mas de fato, se você está disposto a romper com sua fé, a romper a fé não é você ficar esperando de braços cruzados para que Deus faça algo. Aleluia. O romper de fé, e não importa onde você está me ouvindo, seja em casa, seja aqui, seja os vizinhos, não importa. O romper com sua fé é saber que quando você começar a caminhar, o Senhor vai começar a colocar o chão. E assim, passo a passo, você vai adiantando a sua vida. Você vai colocando a sua vida nos lugares, devidos lugares, nos trilhos corretos. Romper em fé é você estar aqui
ou alguém que você conhece precisa que você dobre seu joelho. O romper em fé é você estar aqui, mas você sabe que alguém não tem força para isso. E você entra na brecha por essa pessoa e começa a clamar. Romper em fé é acreditar orando que o Senhor já está fazendo algo. É você ao levantar da oração, é você terminar a sua oração já sabendo que Deus está entrando já com providência naquele exato momento. O romper em fé é você orar por pessoas que você nem conhece, mas que você sabe que o Espírito Santo pode alcançar nesse exato momento. E é isso que nós vamos fazer nessa noite. Fale em nome de pessoas que o Senhor coloque na sua mente, na sua cabeça, no seu coração. Pessoas que precisam ser entregues a Ele nesse exato momento. Deus, Ele pode dar livramentos a pessoas, Ele pode curar pessoas aonde Ele quiser. Ele pode de fato, porque a mulher cananeia foi assim. Quando ela chega e ela diz: Senhor, minha filha está em casa, a minha filha precisa de cura, a minha filha precisa de libertação. A Bíblia vai dizer que Jesus fala para ela uma palavra dura, e ela insiste, ela persevera. E ali, quando o Senhor vê o romper da fé daquela mãe, daquela mulher, a Bíblia diz que a menina, no exato momento em casa, ela é curada, ela é liberta. E pode ser assim, porque o Senhor é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e será para sempre. Somente nele há o poder da cura e da libertação. O Senhor pode visitar lugares, o Senhor pode visitar pessoas mais distantes de que estiver. Aleluia. Oh, Deus pode visitar leitos de hospitais, Deus pode visitar diagnósticos. Oh, Senhor, onde nós não podemos ir, que a tua mão alcance. Cada vez que a minha fé é provada, você está sendo provado agora. Tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas, hoje é chamado de câncer, de AIDS, de pressão alta, de demônios. As montanhas e vales hoje têm outros nomes. Aleluia. Minhas provações não são maiores que o meu Deus, e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural. Vou lutar, vou plantar e colher. A cada dia vou viver. Adora o Senhor. Rompendo em fé. Visite pessoas, Senhor. Não só as que estão lá fora, mas também as que estão aqui dentro. Visite aquelas pessoas onde foi feita a célula ontem.
a cada uma delas, Senhor, quebranta corações em nome de Jesus. Visita, Espírito Santo. Traga, Senhor, o reconhecimento que somente o Senhor é Deus. Oh, Jesus. Visita, Senhor, a irmã da irmã Delma, Senhor. A Maria, Senhor. Visita, Senhor, o diagnóstico dela. Visita a vida do Clay, Senhor, onde ele estiver. Em nome de Jesus. Visita, Senhor, o Reginaldo, onde ele estiver, no leito de hospital. Aleluia. Visita, Senhor, a vida do Júlio. Visita o ventre da Renata, Senhor, em nome de Jesus. E todas as enfermidades que ela carrega. Em nome de Jesus. Visita a vida da Aline, Senhor. Oh, Jesus. Visita, Senhor, tantas pessoas que dependem de nós. Visita a vida do João Pedro, Senhor. Visita a vida da Maria Filomena, Senhor, da Maria Eduarda. Visita a vida do Mateus, do Cauã. Em nome de Jesus. Oh, Espírito Santo. Não só aqueles que estão lá fora, mas aqui dentro também. Faça a tua obra, Senhor. Porque nós estamos na dispensação tua. Visita, Senhor, o corpo da irmã Delma, Pai. Que nenhuma enfermidade, Senhor, possa se alojar do corpo dela, porque o corpo dela é templo do Teu Espírito Santo. E assim que seja com todos, dessa mesma forma. Se tiver alguém aqui enfermo, Senhor, em nome de Jesus, traga cura, traga libertação, Senhor, de uma vez por todas. Todos os pensamentos de derrota e de fracasso e todo o cansaço físico e emocional, tudo aquilo que no mundo espiritual foi amarrado, Senhor, nós damos ordem agora na autoridade do Teu nome. Nós colocamos e lançamos sobre a cruz do Calvário, Espírito Santo. Oh, Jesus. Porque o Senhor levou sobre si tudo aquilo que era de ruim, que estava em nós. O Senhor levou sobre si. Visita quem está em casa, Senhor, quem está me ouvindo, aonde esse vídeo chegue. Traga, Senhor, em nome de Jesus, quebrantamento. Traga salvação, traga cura. Traga reconciliação, uma nova aliança contigo. Se há algum perdido, Senhor, desviado, oh Espírito Santo, faça a tua obra. Porque essa pessoa um dia já ouviu a tua voz. Em nome de Jesus. Nós oramos assim, rompemos na nossa fé. Acreditamos que a partir daí o Senhor já pode dar ordem aos céus ao nosso favor. Aleluia. Aonde os vizinhos escutem, Senhor, aonde a minha voz alcance. Porque eu sei que tem pessoas que nos ouvem. Tem pessoas que falam, que ficam ouvindo no sofá de casa. Então visita essas pessoas em nome de Jesus. Visita os cansados, Senhor, os abatidos, os angustiados, Espírito Santo. Oh, Deus, seca este lugar, Espírito Santo. Seca este lugar, Deus. Tu és o Espírito Consolador. Tu és aquele que está quando ninguém mais está. Tu és aquele que nos assiste até mesmo quando dormimos. Aleluia. Visita toda pressão alta, toda diabetes, toda síndrome do pânico, todo transtorno de ansiedade, toda depressão, Senhor, todo esgotamento físico e emocional, em nome de Jesus. Porque o Senhor nos fez livre, o Senhor nos fez perfeito, a tua imagem, a sua semelhança. Aleluia. Visita o ventre da Salete, visita o ventre da Yasmin. Oh Deus, em nome de Jesus, cobre, Senhor, essas crianças desde já, debaixo da tua poderosa mão. Nenhum mal chegará até eles, Pai, em nome de Jesus. Aleluia. E assim nós oramos a Ti. Aplaudimos o Teu nome, se você pode. Aplauda ao Senhor Jesus. Mistura com glória a Deus, um aleluia. Se você pode dar um glória a Deus. Aleluia. Nós Te adoramos, Senhor. Ei, seja adorado. Aleluia. Glória a Deus. Deus abençoe sua vida. Amém, graça e paz.
Abra sua Bíblia no texto Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6. Um texto por demais conhecido dos irmãos. Porém, num tempo de hoje, nós precisamos relembrar ou reler tudo isso novamente, para que isso venha ficar bem vivo na nossa memória e na nossa vida. Mateus capítulo 6, versículo 33. Logo após Jesus ter falado sobre o socorro aos necessitados, porque havia muitos necessitados naquele tempo. Necessidade é um ato a qual você já perdeu tudo. Você já sente falta de algo. Uma pessoa que ela está necessitada, ela não tem o algo a qual ela precisa. Então aqui Jesus falou sobre socorrer os necessitados, que era necessário que todos aqueles que viessem a ter com cada um dos seus, que esse assim o socorresse, orasse e enviasse essa pessoa. E sobre isso ele estava pregando sobre um povo a qual tinha deixado por um tempo de fazer essas ações. Um povo que se dizia ser cristão, mas porém não fazia essas ações, não ajudava o próximo, estava preocupado com si mesmo, quanto na verdade o reino do céu ele não está embasado somente no eu, no individual. O reino do céu ele está embasado em muitas pessoas, em dar fruto, em semear, em socorrer o próximo. E as pessoas então nesse tempo a qual Jesus estava mencionando sobre isso, em Mateus capítulo 6, versículo 33, Jesus disse às pessoas, à multidão que o seguia, e disse da seguinte forma: mas buscai, pois, em primeiro lugar, o reino do céu e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu próprio mal. Jesus então, quando ele estava dizendo essa palavra para aquelas pessoas, não diferentemente nós não estamos vivendo nos dias de hoje. Nós estamos vivendo um tempo acelerado. Não é verdade? O mundo hoje está acelerado. O tempo parece que está curto. Não há mais tempo para isso ou aquilo. Hoje vivemos num mundo e num tempo onde nós damos desculpa para tudo e jogamos a desculpa na falta de tempo, né? E não tive tempo para isso, não tive tempo para aquilo, e muito menos para Deus. Nós não temos tempo para aquilo que vemos, quanto mais para aquele que não vemos. Falamos sobre fé hoje. Romper em fé. Para caminhar com Cristo e para vencer as adversidades deste mundo, é necessário ter fé. É necessário ter esperança. É necessário crer que nós iremos romper. Romper significa romper com algum obstáculo que nos impede de prosseguir. É necessário que diariamente nós rompemos com o obstáculo do desinteresse a qual o ser humano tem para as coisas de Deus. Romper com o obstáculo a qual o ser humano tem para com um período de oração. Romper com o obstáculo a qual o ser humano tem em jejuar e ler a palavra de Deus. Jesus aqui ele dá ênfase sobre essas coisas que parecem ser tão pequenas,
mas que ao mesmo tempo são grandiosas para aqueles que não conseguem romper. E uma vez que eu não rompo com esses obstáculos, eu me distancio de Deus. Nós estávamos falando do discipulado sobre estar próximo de Deus, ou de ter o próprio Deus habitando dentro de nós. Vivemos um tempo de privilégio, a qual o Espírito Santo, ele habita dentro de nós. Diferentemente dos grandes da palavra, Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, Davi, existia o Espírito de Deus que vinha e falava com eles. Hoje nós vivemos a oportunidade de ter o Espírito de Deus dentro de nós, na pessoa do Espírito Santo. E a Bíblia diz que nós precisamos cuidar desse tesouro. Nós que somos vasos de barro, vasos imperfeitos, o Espírito Santo mesmo assim escolhe habitar dentro de nós para nos aperfeiçoar até aquele grande dia. O aperfeiçoamento de cada um de nós vem através do mover do Espírito Santo em nossas vidas. Paulo disse: não que eu sou perfeito. Paulo disse: não que eu alcancei a devida perfeição. Mas Paulo entendia que ele vivia em constante evolução. Paulo nunca disse que estava retrocedendo. Paulo nunca virou para os seus discípulos e disse: hoje eu estou caído, hoje eu estou fraco. Não, ele estava abatido, ele estava ferido, mas não desanimado. Uma coisa que nós temos ouvido nos dias de hoje: eu estou desanimado de ir para a igreja. Eu não tenho força para orar, eu não tenho força para ler a Bíblia. Essa pessoa já não, o Espírito Santo já não está mais dentro dela. Nós estávamos falando sobre os cuidados para com a pessoa do Espírito Santo em nós. Uma vez que nós não alimentamos o Espírito Santo, ele morre ou ele se afasta de nós. Ele se afasta daqueles que não dão crédito, não buscam a ele. E aí, quando nós colocamos o mundo, as coisas visíveis e palpáveis na frente de Deus, nós estamos ignorando essa presença. Nós estamos numa quinta do avivamento. O que é avivamento? É trazer de novo, ou trazer de volta a vida. E para que haja vida com Deus, é necessário que o Espírito Santo possa adentrar dentro de nós, e ele possa então mover-se dentro de nós. E todo cristão, ele é movido pelo Espírito. Estamos falando também da igreja primitiva. Os discípulos e todos aqueles que se agregavam ao povo cristão daqueles dias, ao povo de Deus, eles eram movidos pelo Espírito. O Espírito dizia: vá para ali, ou saia daí e venha para cá. Essas pessoas davam ouvido e davam crédito ao Espírito Santo. Diferentemente no mundo de hoje, nós vivemos um tempo de influência, de influenciadores, onde nós não ouvimos a palavra, nós não ouvimos conselhos mais. Nós estamos indo por aquilo que vemos, pela moda do mundo, por aquilo que o mundo tem para oferecer. De momento nós entramos no embalo e daí não temos tempo para Deus. E Jesus, desde aquele tempo, a tendência do ser humano era buscar os seus próprios interesses. E desde aquele tempo Jesus disse: buscai, pois, em primeiro lugar o reino do céu, porque isso é eterno. O reino do céu, ele é eterno. Esse mundo findará, esse mundo passará, mas o reino do céu não há de passar. Ou seja, nós estamos preocupados com tudo que irá se destruir, onde a ferrugem corrói, onde as coisas se destroem. Você vê aí, eu vi pela minha casa, nós deixamos a casa vazia, a casa está deteriorando, está caindo, está acabando. Este mundo, tudo se esvai. Mas a eternidade, aquilo que Jesus está preparando para nós, não findará. É algo que, é algo maravilhoso, é algo que nós não temos a dimensão de comparar, porque se tivéssemos a dimensão de fato dentro de nós não perderíamos tempo com coisas banais do mundo, com coisas que nos distanciam da presença, E eu vi um testemunho de um homem que disse: eu não troco a presença por nada. Os lugares lindos que eu fui, tudo que eu tenho,
os meus bens, eu não troco o momento a qual eu aceitei Jesus e vivi aquele momento na presença, eu não troco por nada, porque esse sim teve uma grande experiência com Deus. E daí também nós perguntamos às pessoas que estavam no discipulado: você já sentiu a presença de Deus? O que é sentir a presença de Deus? É isso, é não trocar o ambiente do Senhor por nenhum outro lugar, por mais bonito que seja. Essa semana eu fui em Piuí e vi grandes maravilhas. Tuná, Curvo, né? Vi Turvo, aquele lugar ali, aquelas praias, aqueles lugares bonitos, aqueles rios, né? Aqueles lugares lindos. Mas eu digo para você que existe algo além de tudo isso. E eu estava vendo, se aqui já é lindo, imagina o que Deus tem preparado para nós. É algo incomparável, a Bíblia vai dizer. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. É necessário amar a presença de Deus, porque nós amamos lugares, amamos ambientes, mas nós amamos a presença de Deus, aquele ambiente maravilhoso, a qual nós mesmos proporcionamos. Quando eu pego um tempo de consagração, de oração, e eu estou dedicado 100% a Cristo nesse momento, onde eu coloco um louvor, onde eu pego a palavra, onde eu me curvo diante da presença dele. Esse ambiente é você que cria. Deus, ele está no mesmo lugar. A Bíblia diz, Isaías 59, que ele não mudou. Eis que não estou com a mão encolhida, nem agravado os meus ouvidos. Ele está no mesmo lugar, esperando com que nós tenhamos a atitude de ir até Ele, buscar a Ele. E Ele diz que prontamente Ele vem sobre nós. Em Mateus capítulo 7, versículo 7, ele diz: pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrarei, batei e abri-se-vos-á. Porque aquele que pede recebe, o que busca encontra, e ao que bate, abrir-se-lhe-á. Estamos falando de um Cristo que está a todo tempo pronto para nos ouvir. Estou falando de um Cristo que está a todo tempo pronto para nos conceder aquilo que está dentro da vontade dele para nós. E às vezes muitos se revoltam contra Deus porque quer aquilo que não é o projeto de Deus para a vida. Então as pessoas dizem que se afastam de Deus e acham que Deus não faz a obra. Mas Deus faz o melhor para os seus. Deus é que tem planos e projetos sobre as nossas vidas. Quando o povo estava lá no Antigo Testamento, ele disse: eu é que sei que pensamento tem a vosso respeito, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que mereceis. É Deus que sabe o pensamento que tem sobre o vosso respeito. O pensamento de Deus para com a humanidade não é de destruição. Vivemos o tempo da graça, a qual nós ofendemos a Deus, e Ele está ali a nos esperar. Que Deus é esse? Que Deus maravilhoso é esse que está ali? Nós ofendemos Ele com as nossas ignorâncias, com as nossas ações e até mesmo com palavras, e Ele está pronto a nos perdoar. E a Bíblia diz que todos os dias as misericórdias dele se renovam. Todos os dias pela manhã a misericórdia do Senhor se renova sobre as nossas vidas, para não sermos consumidos. Porque Deus, Ele tem o poder de consumir, como Ele fez o deserto com aquele povo que adorou a imagem. Abriu-se o chão e foram engolidos, consumidos. Deus tem o poder de fazer isso com essa humanidade ainda hoje. Ele não mudou, Ele é o mesmo. Ele pode fazer. E nós estamos vivendo um tempo próximo a isso, onde vemos tantas blasfêmias, a ponto de a gente até brinca: nossa, pode cair um raio aqui agora e destruir todos nós, dependendo daquilo que é falado ao nosso redor. Então existem ambientes que trazem destruição para a tua mente. Nós falamos sobre isso também. Existem ambientes que trazem destruição e te distanciam de Deus. Existem ambientes que não são agradáveis. Existe ambiente que o Espírito Santo não vai estar lá contigo.
e ambientes que você vai devido à desobediência. Existem situações a qual o Espírito Santo não está contigo, mas que você na teimosia vai naqueles ambientes, vive aquela situação, e o Espírito Santo ele vai embora, porque não cabe o Espírito Santo ali. Buscai, pois, em primeiro lugar. Deus ele quer ser o primeiro. Ele quer ser o primeiro da tua vida. Ele não quer que você trabalhe todo dia, faz todas as suas correrias, seus corres, como dizem por aí, e no final da noite vai buscar Ele. Não, Ele quer que você priorize Ele. Tudo que nós formos fazer, temos que priorizar a Cristo. Será que isso Deus se agrada? Será que esse ambiente a qual eu vou, Deus se agrada? Será que o que eu estou fazendo está agradando ao Senhor? A nossa vida é para Ele, porque temos uma dívida com Ele impagável, uma dívida a qual Ele derramou seu sangue precioso em favor de nós imerecedores que éramos e que somos. Falamos sobre justiça também. A nossa justiça é como trapo de imundícia, Isaías 64. Então não há um justo sequer. Não há um justo sequer na terra. Todos nós precisamos encarecidamente, ou seja, para ontem, da graça e da misericórdia de Deus para nos cobrir, para que não sejamos consumidos, porque o Senhor ele é santo, e a Bíblia diz que nós precisamos buscar Ele em primeiro lugar, porque todas essas coisas, essas demais coisas a qual nós estamos preocupados, as demais coisas que priorizamos, não produz nada para a eternidade. Se você está preocupado com coisas terrenas, embora necessitamos quando vivemos aqui, mas que isso não venha tomar o lugar de prioridade de Deus em nosso coração, entenda bem o que eu estou dizendo, que as coisas, ambientes, situações, circunstâncias, venha tomar a prioridade de Deus em nosso coração. Tomemos cuidado sobre isso, sobre o que priorizamos. Deus ele não divide a glória dele com ninguém, e ser o segundo jamais ele irá ser. Não é que ele quer ser, ele não irá ser, porque não é o querer nosso, isso é a essência dele. Ele é o primeiro, ele é antes de tudo, ele é. A Bíblia diz isso, antes de tudo ser criado, ele é. Ele não está no verbo, não está no passado, ele era, ou ele será, ele é no presente, sempre ele é. Então precisamos ter esse entendimento e essa busca constante. Tudo que é deste mundo que pode ser importante são chamados de demais coisas. Demais coisas, segundo plano. Demais coisas. E isso será acrescentado, se buscarmos, pois, em primeiro lugar o reino do céu e a sua justiça. Ou seja, Deus é um Deus justo. Se priorizamos Ele, Ele sabe qual é a necessidade que temos, e Ele suprirá a necessidade a qual nós temos. Mas não podemos inverter os valores. O valor é prioridade de Deus. As demais coisas Ele acrescentará em nós, segundo a sua vontade, segundo aquilo que agrada a vontade dEle, e faz com que nós venhamos caminhar em paz, sem dano algum. E entenda isso, a presença de Deus não causa danos a ninguém. Aqui vai dizer no 34, não vos inquieteis, ou não vos preocupeis com o dia de amanhã. Uma vez mais ele está dizendo, preocupe-se com hoje, não se afobe com o dia de amanhã. Viva hoje, que amanhã não nos pertence. Cada dia tem o seu próprio mal. Hoje você viveu um mal, e tem pessoas já sofrendo pelo mal de amanhã. Ele disse, não, viva hoje. Quanto à cura, tem pessoas que estão hoje acamada, cometida de um câncer, está vivendo ruim, mal hoje, mas quando vier a noite ele pode ser curado. Nesse período de noite, amanhã amanhecer,
curado. Então preocupa-se com o dia de hoje, porque Deus ele pode fazer. Temos recebido vários diagnósticos de pessoas com câncer essa semana, e entristeceu o nosso coração, né? Até mesmo, eu não vou falar no microfone porque está gravando. Meu pai está cometido de 90% de câncer na bexiga, né? Está vendo essa semana, 40 de volta. Então o tempo está difícil, o tempo está, né, as pessoas estão vivendo dias tenebrosos, e nós temos que nos colocar na brecha para essas pessoas, pregar o evangelho para eles, porque neste momento de onde eles estão vivendo assim debilitados, eles não têm força para buscar. Então nós precisamos nos colocar na brecha e pregar o evangelho, que Cristo cura, que Cristo liberta, que Cristo pode fazer a obra, para que o emocional da pessoa não venha ficar abalado e a pessoa venha até mesmo desacreditar, né? Pregar Isaías 63, 53, que ele levou sobre si todas as nossas dores e enfermidades, né? O castigo que estava sobre nós foi levado, ele levou sobre ele, pelas suas pisaduras fomos sarados, né? Quem deu crédito à nossa pregação, Isaías fala sobre isso. E a quem se estendeu o braço forte do Senhor, é necessário dar crédito àquilo que Cristo fala, e Ele fala com cada um de nós, na pessoa do Espírito Santo, através da sua palavra, em situações que surgem, Ele fala com o ser humano em todo o tempo. Então não podemos ignorar a presença, não troca a presença por nada. É um conselho que eu estou te dando. E quando eu estava vendo todas as maravilhas, eu disse, é maravilhoso essas coisas terrenas, e que dirá aquilo que está lá na glória, né? Se nós somos capazes de contemplar coisas do mundo, coisas que a Bíblia fala, que no céu existem coisas mais maravilhosas ainda, né? Então o ser humano ele é, né, vazio, ele é tão pequeno, não tem a dimensão de compreender o que é o Senhor de fato, a grandeza dele. E pela nossa pequenez queremos diminuir quem é Deus. Isso é um erro. Deus é maior do que tudo. Deus é grande. Deus ele é poderoso, ele cura ainda hoje, ele ressuscita mortos. Assim como ouvimos relatos de pessoas com diagnósticos contrários, também ouvimos relatos de pessoas e até mesmo de crianças que experimentaram um leito de morte e voltou dizendo, Jesus existe, eu vi Jesus, eu experimentei disso. Então ele está se manifestando também, ele manifesta para aqueles que têm a percepção de ver quem ele é. Amém? Nessa noite peça a ele que aviva o teu coração. Senhor, traz vida em mim novamente, traz vida ao meu interior, e talvez as pedradas da vida te machucou, né? Paulo viveu ferido, abatido. O soldado, quando ele vai para a guerra, ele é abatido, ferido, fica ali caído, prostrado, precisa de cuidado, mas logo ele não deixa de ser soldado, ele não é removido da guerra. Ele é tratado as suas feridas e ele se levanta e continua a batalha. Então talvez você está ferido hoje, alvejado, machucado, mas o Senhor quer te curar hoje. Se coloque de pé em nome de Jesus. Pode ser. Está acima de tudo, está acima de todos. Aleluia, Pai.
acima de tudo está o Senhor entronizado. Os anjos e os homens
agora o período de oferta e de dízimo. Caso você trouxe a sua oferta ou o seu dízimo, tem aqui o gasofilácio, a qual você pode ofertar ou dizimar na casa de Deus. Estamos aí diante de um grande desafio, né, com a nossa igreja, o nosso ministério, a qual nós temos aí alguns projetos para manutenção do templo, e a nossa igreja está bem avançada nesse quesito.